Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos na presença dEle, para não somente ouvirmos a Sua voz, adorar, engrandecer o santo nome eterno dEle. Damos as boas-vindas a todos os irmãos que estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. No culto passado nós encerramos o estudo da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, e sentindo numa direção de nós estudarmos a mensagem hoje se cumpriu esta escritura. Vocês vão ver o que tem algo conectado junto daquela mensagem com esta. Hoje se cumpriu esta escritura. Até no estudo daquela mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, nós tocamos alguns assuntos dentro desta mensagem aqui. Para isso nós vamos nos colocar de pé. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que tem nos concedido. Estamos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, juntamente com os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet, que têm disposto esse tempinho para estar unidos em uma só atmosfera, em um só pensamento, em um só desejo, de poder ouvir a Tua palavra, entender e receber tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem para nos falar nesta noite. Ó Pai, adentramos ao Teu Santo dos Santos, arrependido de todos os nossos erros e pecados que hayamos cometido. Ó Deus bendito, para que limpos possamos tomar dentro uma porção daquele alimento que está dentro daquela panela dourada. E sabemos que este é o alimento que necessitamos, ó Pai. Sem este alimento não seríamos nada. Não teríamos o que pensar ou como atuar para Te agradar, ó Pai. Mas como Tu não escondestes, ó Deus bendito, os Teus segredos, dos Teus pequeninos, daqueles que Tu aprouve, daqueles que Tu escolheu desde antes da fundação do mundo, e aqui nós estamos, ó Pai. Desses pequeninos somos nós, que ao qual Tu tens aberto o mistério da Tua vinda, tem aberto o mistério que estava ali oculto por 2000 anos, como se cumpriria a segunda vinda. Aqui está diante de nossos olhos, se fazendo evidente em nosso dia, ó Pai. Podemos ver a Tua vinda, podemos ver o casamento, podemos ver a Tua palavra toda aberta diante de nós. Ó Deus bendito, não temos com que pagar-Te por isso, ó Pai. Apenas nós queremos Te louvar, engrandecer sempre o Teu nome, ó Deus bendito, Te adorar, pois Tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Possas curar os enfermos, ó Deus bendito, libertar os cativos, sempre a nossa oração e os nossos pedidos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmã Audrey vai louvar ao Senhor com cântico.
Existe só um jardineiro que chora. A ver cair do seu jardim uma flor, aquela que planta o seu com carinho. Agora engasgou as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuías o perfume do mais puro amor. Por que deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que você fiel jardineiro, seus olhos parasitas vejo chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, da lama se você está pra se levantar. O bom jardineiro é o Senhor, a terra plantou com a mão no jardim florido. Os crentes são nas orações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente nesse amor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou a flor até que a destruir. Aquele que você é fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejo chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, na lama sem força pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda é no pra você lutar. Porque o profeta Isaías falou: buscar Deus enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda espera. Retorne para ocupar seu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que cai novamente brotar. O que ele mesmo falou que um dia pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar.
Glória a Deus. Nós queremos falar sobre o tema Hoje se cumpriu esta escritura. Hoje se cumpriu esta escritura. Eu gostaria de tomar aqui do parágrafo 10 em diante, onde o profeta vai nos falar sobre algo que aconteceu. Ele diz: nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso na vida de um cristão. Isso eu creio desta maneira, entendo há muito tempo disto, né? Já alguma coisa Deus fala conosco. Não pense que Deus está alheio ao que está acontecendo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o final desde o princípio. Então o profeta diz aqui nesta mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, no parágrafo 10, ele diz assim: uma coisa me aconteceu ontem à noite, ou ontem à tarde, melhor dizendo, que realmente me foi um tanto estranho. Serei breve, porque não quero tomar o tempo de meu irmão, pois ele vai falar, mas suponho que é como que complementar ao meu ministério. Eu observo coisas pequenas, toda coisinha tem um sentido para mim. Toda coisinha tem um sentido para mim, disse o profeta. E aí eu pergunto, e para você? Se o profeta via, até nas mínimas coisas, ele via algo grande, o ser humano, na sua normalidade, ele só olha para as coisas grandes. Ele esquece de olhar para as pequenas coisas. E nesta feita, quando ele só olha para coisas grandes, ele esquece de ver como Deus opera. Porque quando olhamos para a palavra, Deus opera numa simplicidade, na humildade. E é nas coisas pequenas que ele opera, não é em coisas grandes. Então, quando nós paramos para ver isto, você vai começar a entender a coisa. Olhar nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, entendendo que a revelação nunca será multidão. Nós lemos isso, cansamos de ler, lemos na Bíblia, falamos, mas quando chega no ato, quando você começa a ficar sozinho, parece que começa a abrir um desespero em você. Será que eu estou certo? Será que eu estou certo? Vocês estão me entendendo, irmãos? Olhar nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Não será multidão, não será grandes coisas, será nas mínimas, pequenas coisas. Deus tem escolhido um pequeno povo, não será um grande povo. E falamos isso constantemente. Quando começa a se cumprir, aí você começa a tremer. Porque você vai olhando para um lado, um vai ficando para trás, vai olhando para o lado, vai ficando para trás, e meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Você começa a titubear na revelação. Você quer saber se você está no caminho certo ou não? Olhe na palavra. Não olhe para o lado. Não olhe para aquele que deixou. Não. Olhe para a palavra. Para tu imaginar, de 2 milhões que saíram, só 2 entrou lá. E se ele tivesse olhado para trás e falado: meu Deus, esse povo que está ficando para trás, só eu sou o único seixo. Se Deus escolheu você assim, seja Ele. O seu norte, irmãos, tem que ser a palavra. Não ideias de pessoas, ideias de irmão, ideias de irmandade. Não, tem que ser a palavra. Ela que te diz. Por isso o profeta, ele frisa e refrisa. Olha, se você tiver uma dúvida, volta a fita. Vá para a palavra. Se tem uma dúvida, vai para a palavra. Não o que o homem fala. Porque existem bons homens, intelectual, com um bom argumento, que ele consegue mudar o significado da palavra para cumprir o propósito dele. E o propósito dele é de Satanás. Fazer você titubear na revelação. Então, preste bem atenção.
parágrafo 11 do profeta diz: eu observo coisas pequenas. Toda coisinha tem um sentido para mim. Não acredito que alguma coisa aconteça a um cristão por acaso. Acho que é ordenado por Deus, porque Jesus disse que Ele faria tudo. Operar juntamente para o bem daqueles que o amassem. Portanto, acredito que toda coisinha no pequeno e humilde ministério que Ele me deu para ajudar a vocês, para ajudar a todos. E vocês todos são uma ajuda para mim, ajudando um ao outro para chegarmos à glória. Ajudando uns aos outros para chegar à glória. Nisso, toda coisinha tem um sentido para mim. Mas foi difícil de eu acreditar nisso ontem à tarde. Aparentemente, às vezes as coisas acontecem e você leva para o lado do fracasso. A igreja fracassou, o ministério fracassou, meu trabalho fracassou, e muitas vezes Deus estava tentando mostrar-te algo, porque Deus estava cumprindo algo aqui no profeta, que nem mesmo ele deu-se conta. Mas foi difícil de eu acreditar nisso ontem à tarde, quando perdi meu texto aqui em cima. E eu lhes digo, nunca fiquei tão atrapalhado na vida. E então a minha esposa me deu uma Bíblia nova de Natal. A antiga que eu tinha estava simplesmente desgastada. Faz agora quase 20 anos que a tenho. E eu a ganhei do povo do Tabernáculo Evangélico de Houston. Há muitos anos atrás, quando comecei com as campanhas. E assim que eu simplesmente, eu gosto tanto dela, e as folhas e as páginas, por atravessar o mar e por aí, até que estão simplesmente caindo. Eu pego uma página talvez em Gênesis e tenho que procurá-la em algum lugar em Deuteronômio para encontrá-la. Você sabe onde a coloquei de volta na Bíblia? De modo que ela me deu uma de Natal. E detestei deixar o velho livro de lado. Tem sido tão precioso para mim. Quem já trocou de Bíblia sabe, né? A Bíblia se torna uma coisa pessoal tua, que você vai com o dedo lá e você já acha. Se é uma Bíblia manejada bem por você, é como um guerreiro maneja bem a sua espada, ele sabe, né? O momento de desembaiar, ele sabe onde é que está. E eu disse, se eu for antes de Jesus voltar, coloquem-no sobre mim, que este seja enterrado comigo, e subirei com ele quando subirmos. Então, de qualquer modo, esta é a minha opinião. Como eu costumava contar uma pequena história, espero que isto não seja sacrilégio, mas um homem me contou uma vez, creio que foi o irmão Prickett, uma reunião lá em Nova York, conheci um homem e ele disse, ora, o que o senhor está fazendo com esses homens de negócios, sendo pregador? E eu disse, sou homem de negócios. E ele disse, em que ramo de negócio o senhor está? Eu disse, segurança. Agora, ele pensou que eu tivesse dito seguro. Veja você, de modo que eu disse segurança. Ele disse, que tipo de seguro o senhor vende? Eu disse, vida eterna. Eterna, disse. Não havendo, eu mesmo sou apenas um segurado e procuro receitá-la para outros. Aleluia. Lembro-me de um rapaz que estudávamos na mesma escola, uma vez, e ele era vendedor de seguros. Agora, seguro não tem problema, mas não tenho nenhum. Então, assim que ele veio à minha casa e ele disse, Billy, gostaria de lhe vender seguro. Eu disse, conheço o seu irmão, o meu irmão é vendedor de
da Metropolitan. E ele disse, eu gostaria de vender-lhe seguro. E eu disse, Wilmer, obrigado. Talvez ele esteja aqui hoje à noite. O irmão dele, ele escreve os artigos para o Cenáculo, o livro, o Cenáculo, de modo que eu disse, eu tenho segurança. Ele disse, o quê? E a minha esposa olhou para mim como se eu fosse um hipócrita. E eu disse, de modo que ela disse, Billy? E eu disse, sim, tenho segurança. E ele disse, sinto muito. Disse, não sabia, fiquei sabendo que você não tinha seguro. E eu disse, não, eu tenho segurança. E ele me entendeu o que eu disse então. Ele disse, o que você disse? Eu disse segurança. Ele disse, o que você quer dizer? Eu disse, bendita segurança, Jesus é meu. Já desfruto a glória divina. Sou herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. Ele disse, Billy, você sabe que eu dou valor a isso. Disse, isto é uma coisa muito boa, mas disse, filho, isso não vai colocá-lo aqui no cemitério. Quer dizer, se você vai morrer, você vai precisar de gastar com urna, vai precisar de gastar com velório. E eu disse, mas isto me tirará. Aleluia! Não tenho medo. O irmão Branham e a congregação riem. Não me incomoda entrar. O negócio é sair. Aleluia. Veja, assim acho que é isso que sentimos a esse respeito. Como você vai entrar, não tem problema, o negócio é sair. Ontem à noite, quando peguei aquela Bíblia, não consegui encontrar aquele texto. E eu peguei aquela Bíblia nova, estava lendo na velha, e peguei a nova e a coloquei debaixo do braço e corri para cá. E abri naquele lugar e pensei, aqui eu creio que foi São João 16, 21. E de jeito nenhum era tal a leitura. E eu disse para o meu amor, é aí onde fica isso? Sim. E olhei e não estava aí. Então pensei, colocar uma página fora de lugar. Então meu irmão aqui veio, o irmão Stanley, ele veio, o bispo Stanley, melhor dizendo, e não sei qual foi a intenção deste homem, no entanto foi um consolo tal. Ele se aproximou do meu lado e ele disse, fique calmo, irmão. Fique calmo, irmão. Deus talvez vai fazer alguma coisa. Ei, irmão. Como é bom, receber um alento desse. Fique calmo, irmão. Talvez Deus vai fazer alguma coisa. Deus talvez vai fazer alguma coisa. Está vendo? E isto me animou de pensar que ele disse isto. Eu queria saber se ele deu conta de que profetizou, mas conversando com ele agora há pouco, um pouquinho antes de eu subir aqui, tenho certeza que sim. De modo que apresentei isto na minha mensagem sobre dores de parto, e assim por diante. E meu jeito simples e grosseiro de fazer isto, sobre o lírio, e como que ele nasce embaixo e é gerado, cresce, e absorve o sol, o orvalho, e assim por diante, e então a corrupção daquilo, onde ele tem que morrer, que nascer, melhor dizendo, que sair, e eu estava tentando fazer uma ilustração da igreja, justamente como o médico aqui, se ele fosse tratar de um paciente, temos médicos hoje que dizem, você pode friccionar o pé na parte de trás do calcanhar e curar o câncer em seu rosto, veja você. Mas um bom médico não daria ouvido a tal coisa. Ele trata do paciente conforme o livro que ele lê sobre pesquisa médica. E é dessa maneira que eu tento fazer para tratar o paciente. Quando vejo que a igreja está doente, não quero tentar dizer a eles que precisam de um novo aperto de mão ou algo assim, uma nova organização. Eu tenho que tratar dela conforme o livro que eu conheço. Veja. E desta forma, quando vejo que a igreja
parece estar com sarampo, quero tomar a receita exata do que acho ser certo. E para o sarampo, para eliminá-lo da igreja, quando vejo o pecado aparecendo nela, é da mesma maneira. Tentei fazer uma comparação com Esaú e Jacó, e então mostrando os tempos, e não entrarei nisso, mas mostrando até a última parte da minha última escritura para usar, estava comparando não em desacordo com a escritura, mas como Jesus disse que seria, aquilo que o médico principal disse qual seria a condição da igreja nesses últimos dias, seria uma Laodiceia, igreja rica, cega, nua, pobre, e isso seria comparado com os dias de Sodoma. Agora, sabemos que esta é a verdade. Se você notar, historicamente, ele apresentou os dias de Noé primeiro, e então os dias de Sodoma. E é justamente dessa maneira que tem se propagado, justamente da mesma maneira. E a história tem muitas vezes, se repete, a história se repete. E também se repetem-se as promessas de Deus. Por exemplo, como em Mateus 3, onde disse, do Egito chamei meu filho. Agora, se você verificar a referência sobre isso, foi Jacó, seu filho. Ele o chamou do Egito. Esse foi seu filho menor. Mas seu grande filho Jesus também foi chamado do Egito. De modo que tinha uma resposta composta. Uma resposta composta. Assim, e vendo como eles seguiam conversando a respeito disso, e então apresentei meus pensamentos quanto a isso e saí, desci da plataforma e saí. Minhas crianças indo para casa queriam parar aqui em algum lugar para comerem um sanduíche, e eu entrei e a esposa disse, Billy, fiquei tão nervosa que não sabia o que fazer. Disse, eu lhe dei aquela Bíblia. Eu disse, não foi você que a escreveu, e não foi você que a encadernou, querida. Ela disse, mas só de pensar que eu lhe dei uma Bíblia que tinha uma falha nela. Eu disse, bem, talvez não foi. E então uma das crianças a pegou e apalpamos as páginas. Não, parecia tudo bem. Mas bem na parte de baixo, 2 páginas estavam grudadas, veja. E o capítulo 16 estava deste lado. E então a continuação do capítulo 16 aparecia do outro lado. E o 17 começava no, veja, é perfeito, exatamente a mesma coisa, do outro lado. E aquele papel da Índia, bem fino, grudado um no outro. E o tempo todo eu estava lendo o capítulo 17, em vez de capítulo 16. E pensei, Deus, por que tu fizesses isto? Por que haveria tal coisa agora? Este foi meu sentimento. Você sabe, para ver de que se tratava, porque acho que nada acontece por acaso, e eu estava pensando sobre o consolo que foi este irmão aqui ao vir e me dizer, fique calmo, ele sendo um sacerdote, fique calmo, talvez Deus vai fazer alguma coisa, ou algo desta maneira, e pensei, como poderia ser isso? E então sentado lá, aquilo veio a mim como um raio do céu. Agora, isso talvez não faça sentido para você, mas para mim faz. Lembro-me de Lucas, em Lucas capítulo 4, que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, onde ele havia crescido, pois seu costume era de ir à igreja, sinagoga, no sábado. E quando entrou, notamos aí que o sacerdote lhe deu a Bíblia, o pergaminho. Jesus, olhando no pergaminho, encontrou certo lugar, Isaías 61, e ele leu a escritura, e então ele devolveu a Bíblia para o ministro. E então, quando voltou-se para a audiência, todos os olhos estavam nele. E ele disse, hoje se cumpriu esta escritura. Sabemos quão peculiar foi esta escritura, esta leitura da escritura, porque ele simplesmente tomou uma porção do verso 1 e 2 de Isaías 61, 1 e 2. Mas ele leu até este ponto, onde o Espírito do Senhor é sobre mim, para curar os quebrantados de coração, e para dar curar os doentes, e dar vista aos cegos, e anunciar ao ano aceitável do Senhor. E então ele parou, pois depois disso, era trazer o juízo, que as
que se aplicaria à sua segunda vinda. Não sua primeira vinda. E ele parou e se virou e disse: hoje se cumpriu esta escritura. Como isto foi direto. E que declaração foi essa para os mestres e para o povo que estava presente, de que ele pôde deixar isto claro para o povo. Hoje essa escritura se cumpriu, pois aqui estava ele, o Messias, entretanto eles não criam nisto. Aqui estava ele, ungido para aquela hora, seu ministério em sua totalidade, desde seu nascimento, tinha provado ser o que ele era, e no entanto eles não conseguiam crer. Que declaração! Mas ele podia dizer hoje, e se a pessoa abrisse os olhos, ele poderia conhecer em que dia estava vivendo, pois aquela era a hora dele, pois ele estava ali, mesmo fazendo exatamente o que a Escritura, todos os profetas, tinham dito que aconteceria naquele dia. Eis que ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha profetizado que aconteceria. Como falhara em ver isto? Deveriam ter conhecido rapidamente, vendo qual era o ministério dele. Lá estava o Messias, eles teriam conhecido, porque ele disse: cumpriu-se a Escritura. Penso a respeito de hoje. O profeta disse sobre lá, conectando Isaías 61, 1 e 2, parte do 2. Ali no ministério de Jesus. Quando deram o livro, o rolo, o pergaminho para ele na sinagoga, no sábado pela manhã, mas ele parou, porque o que seria dito ali para frente, seria para a sua segunda vinda. E aí vem o profeta no 43 e diz assim: penso a respeito de hoje, e note o que foi aquilo, quando o sacerdote entregou a palavra foi lida, devolvida para o sacerdote, e a última citação do meu texto que eu tinha, e minhas escrituras anotadas, foi São Lucas 17:30, onde Jesus estava se referindo a este dia em que estamos vivendo. Era de Laodiceia, rica, e no entanto, podre na política de igreja, política nacional, exatamente o mais podre que pode ser. E então ele diz: como foi nos dias de Ló, será na vinda do fim do tempo. Note o que ele disse ali: no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Veja, nos dias em que o Filho do Homem se manifestará, quero atrair a sua atenção. Veja, ele veio em 3 nomes. Quem veio? Jesus, Filho de Deus. Ele veio em 3 nomes. Ele veio como? Filho do Homem, que era profeta. Foi isso que ele fez. Ele provou o seu ministério sendo profeta. Todos sabemos disso. Cada um de nós sabe disso. Ele nunca disse que era filho de Deus. Ele disse que era filho do homem. Agora hoje, ele é o filho de Deus. O quê? Ele regressou. E agora ele está na forma do Espírito Santo. A pessoa que não se vê, contudo, Deus, o Filho de Deus, no milênio, ele se assenta no trono de seu Pai. O que ele será? Filho de Davi. Ele primeiro se revelou como Filho do Homem, um profeta. Esta era, através da era da igreja, Filho do Homem, ou Filho de Deus, e na outra era, Filho de Davi. 3 filhos. Amém? Já falamos sobre isso. Filho do homem, Jesus, andando aqui na terra. Filho de Deus, durante as eras. Filho de Davi, no milênio. 3 filhos. Mas note aqui, ele diz:
no fim da era da igreja, ela ficou tão atrapalhada que ele se revelaria de novo como Filho do Homem. Ele teria que se manifestar, ele teria que se revelar como Filho do Homem. Isso já é cumprido isso. Isso não está cumprindo agora. Isso já se cumpriu. Porque ele foi manifesto em um corpo, em um véu de carne. Para ele se manifestar, ele teve que tomar um corpo de carne e se manifestar. Elohim teve que se manifestar em um véu de carne. Ele não está se manifestando hoje, irmãos. Entenda isso, no programa divino. Isso já é passado. Ele já se manifestou. No processo que estamos hoje, já aconteceu o casamento, já estamos unidos com ele. Mas lá ele teve que se manifestar primeiro. Vocês estão me entendendo? Teve que discernir aquele que discerniu o pensamento de Sara, teve que manifestar lá atrás. Não está discernindo hoje. Quem é que está adivinhando? Quem que está discernindo o pensamento hoje? Vocês estão me entendendo? Então isso aconteceu. Já é acontecido isso. E no entanto tem gente que nem isso não recebeu. Se não recebeu isso, como que vai chegar onde nós estamos hoje? Veja onde Deus te elevou, você. Se eles nem conseguem entender aonde o Filho do Homem foi manifesto, como que ele vai entender em que tempo você está hoje? Então, cuide para que você não volte atrás, não caia nesse enredo de pensar que isso está acontecendo hoje. Isso já aconteceu. E ele teve que acontecer para um propósito. Estão me entendendo, irmãos? Se você não entender isso, você não vai entender onde nós estamos hoje. Ele se manifestou lá para um propósito. Ele teve que usar um véu de carne para um propósito. O propósito hoje não é a manifestação do Filho do Homem hoje. Isso já aconteceu. Vocês estão me entendendo? Se você olhar, por isso que o profeta diz, em que hora nós estamos, que horas são? Senhores, é este o tempo? Mensagem, nós estudamos ela. Você vê no final dessa mensagem o que o profeta fala. Você tem que entender no programa divino o tempo de cada coisa, o tempo da profecia. Por quê? O Filho do Homem se manifestou lá atrás, trouxe a palavra, manifestou a palavra para quê? Para que houvesse o casamento, nos elevasse a pedra da coroa. Amém? Você só pode subir a pedra da coroa se você entendeu lá que a manifestação do Filho do Homem se cumpriu. Então veja, mas note aqui, ele disse no fim da era da igreja. Aí você pergunta, que era nós estamos hoje? Estamos dentro da era de Laodiceia ainda? Aonde nós estamos? Mas note aqui, ele diz, no fim da era da igreja, ela ficou tão atrapalhada que ele se revelaria de novo como o Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revela, como aquela atrapalhação ontem foi oportuna, e espero que você não falhe em ver isso. Aconteceu lá, não está acontecendo hoje. Hoje nós já estamos, avançado. O que o profeta falou lá só serve para nós tomar um norte hoje. Deus já nos revelou através da boca do seu profeta como devemos nos portar hoje. Mas você tem que entender, porque se você não entender, você começa a se portar lá atrás de novo. E você não entende o programa, você vai estar todo atrapalhado, como ele disse que a era de Laodiceia estaria. Então você vai estar dentro da era de Laodiceia, atrapalhado, sem entender o programa.
a hora em que você está vivendo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Por que muitos ainda estão esperando a vinda do Senhor? Mostrando que a Bíblia então mentiu, porque a Bíblia diz que quando a figueira reverdecer, que não passaria esta geração, sem que toda aquela coisa não acontecesse. Então as pessoas estão defraudando a Bíblia, defraudando a mensagem, dizendo que ela mentiu. Por que eles estão dizendo isso? Porque passou diante dos seus olhos, mas eles não puderam ver. Eles não puderam ver. Então voltamos aqui ao princípio, quando nós falamos aqui nessa noite, Deus se manifesta de uma forma simples e humilde, e não deixe que nada e ninguém faça você retroceder. Agora, se você não entende aonde você está vivendo, o tempo que você está vivendo, então, irmãos, a palavra bem diz assim, ó: pássaros da mesma plumagem se alinham. Só vai estar vivendo aqui em cima águias, gavião, ave de rapina, nada vai conseguir subir aqui em cima. Só águia. Como aquela atrapalhação ontem foi oportuna, espero que você não falhe em ver isto. 46. Hoje se cumpriu essa escritura. Por que eu gosto de ler a mensagem? Porque, irmão, você não precisa. Eu posso vir aqui, ficar pregando e falando, e para aqui, e citando, é muito bom. Mas quando nós lemos a palavra, eu me sinto dirigido a isto. Quando nós lemos ela, nós vemos que ela está falando. Aí tem um ditado que diz: contra fato não tem argumento. Não é o que eu estou falando, é que nós estamos lendo aqui. Temos tido a revelação do Filho de Deus, mas a última promessa que Abraão recebeu antes que o filho fosse formado, ou existisse, aquele que tinha sido prometido, antes que o filho prometido aparecesse, Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta. Sendo homem, em carne, Deus, Elohim, como ouvi alguém falar disso há pouco, o que a divindade estava corporalmente nele, ele era a plenitude, Elohim é a plenitude da divindade corporalmente. E notamos lá, quando Ló viu, quando Abraão viu ele se aproximar, ele disse: meu Senhor, meu Senhor. Havia 3, e lá era Sodoma. Ló viu 2, e disse: meus senhores. Falta de revelação. Então note o que aconteceu aqui, quando ele apareceu, como ele se deu a conhecer. Ló viu 2, tem gente da mensagem vendo 2. Você não separa a mensagem do mensageiro. A mensagem que os irmãos de Jandira terminaram ou estão ouvindo, o alimento espiritual ao seu devido tempo, o profeta diz: você não separa a mensagem do mensageiro. Você não consegue separar. Irmãos, isso é tão grande, porque aí se faz a pergunta, você se faz a pergunta: por que João quis adorar o anjo? Porque João quis adorar o anjo. O que é que João viu no anjo? João viu a própria manifestação do Filho do Homem nele. Mas João achou que era o Filho do Homem. Mas quando João se ajoelhou, ele disse: não, João. Adora somente a Deus. Entenda, o 7º anjo não é Deus. O 7º anjo não é Cristo. O 7º anjo não é Cristo. Mas você vê que a coisa está interligada aí. É aí onde é que a pessoa não consegue entender. Você não consegue separar o mensageiro de Cristo também, porque a mensagem e o mensageiro são uma só coisa. Aí eles vêm e dizem: não,
o Paulo foi o primeiro selo, Paulo foi isso, Paulo foi o primeiro travão, Paulo fez isso, vem irmãos, estudantes da própria mensagem, eles vêm, vão, Paulo, Irineu, Martim, cada um foi um selo, isso, foi um trovão, mas quando chega no sétimo, não é Branham, é Cristo. Mas como que você consegue separar? Você não consegue separar. Então é fino, tem algo grande aí, irmãos, mas é fino. Você não pode conjecturar, não. O que João viu, o profeta chegou a dizer, o que João viu, João na ilha de Pátimos, não era um menino, era um homem experimentado nas escrituras, mas o que João viu naquele anjo, para quis adorar aquele anjo? Agora entendamos, irmãos, entendamos uma coisa, o anjo não aceitou a adoração, nunca este anjo, sétimo anjo, aceitaria adoração. Nunca, ele não poderia, se ele aceitasse, seria um falso. Mas por quem Cristo se manifestou? Aí vem a pergunta. Quando o profeta diz, foram 3 homens lá, 3 homens que apareceram, um ficou com Abraão, Abraão chamou de meu Senhor, não era profeta do Senhor, chamou de meu Senhor. Aí ele vem e deu nome, ele diz, ora o Rob de Billy Graham foi os 2 anjos da Sodoma, mas Elohim ficou com o eleito, com Abraão, com o eleito, aleluia. Eles queriam que o profeta citasse o nome. Um verdadeiro profeta nunca vai se autenticar. Sabe quem autentica o verdadeiro profeta? A palavra. O próprio Deus que autentica o verdadeiro profeta. Nos dias quando o Filho do Homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre o seu povo novamente. Hoje esta promessa, desta hora em que estamos vivendo, se cumpre ante os nossos próprios olhos. Estão vendo? Onde se cumpriu essa promessa? Está se cumprindo hoje? Essa promessa está se cumprindo hoje? Está cumprindo agora, em 2023? Não, se cumpriu lá. O profeta está dizendo aqui, hoje, olha aqui, hoje, esta promessa, desta hora em que estamos vivendo, se cumpre ante os nossos próprios olhos. Então Jesus Cristo estava ali, o Filho do Homem manifestado como um profeta estava ali, diante dos olhos deles. Para quê? Aí nós estudando esses dias para trás, né? Por que apareceu a cabeça? Porque o corpo estava aqui para unir a união invisível da noiva. Então não é algo que é só nós que estamos enxergando isso aqui, não. É algo que já está acontecendo lá de trás. Que vindo a união invisível da noiva, o casamento vem acontecendo. Vem acontecendo, a melhor. Hoje esta promessa, desta hora em que estamos vivendo, se cumpre ante os nossos próprios olhos. Ele se voltou imediatamente para a congregação, e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, não se sabe, ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. Hoje, esta escritura se manifestou diante de vocês, fez-se verdadeira diante de vocês. Então, meu irmão, irmã, adjuntos, ministro, o que quer que sejamos aqui, filhos de Deus, quão próximo estamos da vinda dele então? Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu, pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, comparou este dia com aquele, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida, quão próximo estamos da vinda do Filho de Deus então?
Porque a vinda do Filho de Deus agora é para estabelecer o milênio. Amém? Vocês entenderam quando o profeta estava explicando aqui no início? Não tem confusão. Ele diz, quando ele manifestou aqui, era filho do homem, profeta. Amém? Durante as eras, filho de Deus. No milênio, filho de Davi. Quão próximo estamos da vinda do Filho de Deus, então? Mas como a vinda do Filho de Deus? Se ele está dizendo que o que está cumprindo era o Filho do homem. Por quê? O Filho de Deus vai a filho de Davi. Mas teria que haver algo aqui no entremeio, provando a sua palavra. O profeta deixa isso bem claro. Possivelmente será a mensagem que nós vamos estudar ela depois desta. Provando a sua palavra. Ele diz, no entremeio, ele se manifestaria, ele teria que manifestar-se. Porque há uma vinda do Senhor para cumprir casamento, arrebatamento, e depois, Apocalipse 19, vindo. Qual é a sua outra vinda? Rei e rainha, casados, estabeleceram o reino milenial, sentar-se no trono como filho de Davi. Então entenda o tempo em que está sendo falado. Não confunda a coisa. Quão parecida é a manifestação das Escrituras, como ele fez através de Abraão, trazendo a igreja em tipo o quê? Ele foi a promessa para a igreja, e agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou. Mas a semente real de Abraão, que é pela fé na palavra prometida, está agora sendo manifestada na terra hoje. A semente real de Abraão pela fé, sendo manifestada na terra ali, naquele momento. Está agora sendo manifestada na terra hoje. Quando que ele pregou isso? 65. Não é hoje. Mas ela começou a ser manifestada lá. E nós fazemos parte desta. Aleluia. Semente real de Abraão. Estamos no fim do tempo, meu irmão, minhas irmãs, estamos no fim. Não temos um outro tipo. Tenho que tipificar as Escrituras porque não tenho instruções suficientes para apresentar palavras e coisas assim. Faço tipificação, mas se vejo nas sombras, se eu nunca tivesse visto a minha mão e visse a sombra, eu saberia que tenho 5 dedos. E é deste modo que tem de se observar os tipos da Escritura do Antigo Testamento. O que faz isto é sombra disto. É sombra. O Velho Testamento foi a sombra. E Jesus disse que Sodoma era a sombra do fim do tempo agora. E as próprias escrituras que foram prometidas a Sodoma, as próprias escrituras que estavam ocorrendo em Sodoma, que Jesus disse que se repetiriam de novo neste dia, são dadas a conhecer bem diante de nós hoje. Deus os abençoe. Não falhem em ver isto. Se eu não vos ver aqui no ano que vem, quando eles subirem a escadaria de ouro, espero me encontrar com vocês lá em cima. Deus os abençoe. Pai, conforme as Escrituras, estamos vendo manifestados diante de nós o último sinal e tipo. As palavras de Jesus Cristo disseram que é assim, justamente como foi em Sodoma. Vemos o mundo em sua condição, vemos a igreja em sua condição, vemos os eleitos sendo chamados de toda denominação. A vida que está nesses lugares, retirando-se para tomar a forma da semente, rogamos, Pai Celestial, que despertemos rapidamente. Como o irmão há pouco disse, ele viu diante do seu rosto, e quando estava com os olhos fechados, multidões passando diante dele. Oh Deus, sentimos que há multidões que ainda não foram tocadas. Ajuda-nos
amado Deus, que possamos sair desta convenção com tal advertência em nosso coração, sabendo que hoje se cumpriu a Escritura, em nome de Jesus. Amém. Neste momento aconteceu um fato ali, o irmão Demos Chacarria disse, aleluia, nosso editor, Jerry Jefferson, queria subir aqui, sua sogra está inconsciente, certo? Ele acabou de receber a notícia, e são ministros do Evangelho, ministros de quadrangular, sei que ele está muito triste, e só acabou de receber agora, acabou de ficar sabendo, sim, eles estão aqui, não, eles estão em Los Angeles, em coma. O profeta diz, distância não faz diferença para Deus, Ele é onipresente, Ele tem que ser para ser Deus. Uma das maiores coisas que sei terem sido feitas no meu próprio ministério humilde, foram por telefone, ou alguém que ligava, grandes coisas aconteceram. Vamos concordar junto que Deus curará essas pessoas que estão doentes. Amado Pai Celestial, nós os trazemos em Tua presença por oração. Sabemos que uma noite houve um apóstolo que foi afastado de toda atividade naquele tempo. Ele estava numa prisão e ia ser decapitado no dia seguinte. Na casa de João Marcos tiveram uma reunião de oração e bem naquelas celas interiores veio aquela mesma coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel, ou os filhos de Israel, e seguiam pelo deserto. Entrou por causa daquela reunião de oração e abriu toda a porta. Soltou o apóstolo na rua novamente, livre para ministrar. Entendemos que esses ministros, gente missionária, estão atados agora, estão até em coma. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ouve a nossa oração hoje à noite. Ó Deus, Tu disseste, quando orares, crede que recebereis o que pedis, vos será dado. Senhor, cremos e rogamos em nome de Jesus que Tu os cure, Senhor, para a Tua glória. Foi dito, foi pedido, agora que seja feito. Amém. Deus abençoe. Ó Ted, creia com ele. Amém. Aqui está apenas alguns avisos. Bom, que mensagem. São 59 parágrafos apenas. Nós olhamos do parágrafo 10, então foi como 49 parágrafos desta mensagem. Foi apenas uma saudação. Mas que saudação. Deus se manifesta na simplicidade, na humildade, nas pequenas coisas. Numa pequena mensagem como essa, vê o quanto que Deus nos falou. Uma pequena mensagem. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar nos abençoando sempre, sempre, sempre. Feche os teus olhos, Pai. Mais uma vez nos aproximamos da Tua presença, Senhor, com gratidão em nossos corações, pela porção que estudamos nesta noite. Porção esta que nos falou de uma forma tão especial como sempre, que nos exorta, nos adverte, também nos enche de fé, para continuar te servindo em espírito e em verdade. Agradeço, Pai, pela presença de cada um dos Teus filhos, que aqui estiveram presentes, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet, que dispuseram esse tempinho para poder adorar juntamente conosco, ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Creio que Tu falasses ao coração de cada um de nós aqui nesta noite. Cremos de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Então todo mal é desfeito, porque onde a luz entra, as trevas têm que se dissipar. A tristeza tem que sair, a cura tem que vir. Onde havia morte, agora há vida. E vida em abundância. Este é o poder da Tua palavra. É o poder da manifestação. É o poder desse ministério do tempo do fim, na qual Tu manifestaste nesta terra, ó Pai, para nos ensinar
e nos mostrar onde deveríamos estar firmados. Ajuda a cada um de nós, ó Pai, e a cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram presentes através da internet conosco. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter cada um de vocês aí do outro lado, né? Para nós, dando este apoio, dando glória a Deus, aleluia. O irmão Carlos comentou, né, que em Jandira eles pararam na quinta-feira, no parágrafo 121 da mensagem, alimento espiritual, o seu tempo. Né? Então, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados aí, os que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiveram conectado conosco nosso irmão Genaí Teixeira, de Montenegro, irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão João Carlos, família Jandira, São Paulo, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, irmão Rodinei Antônio, Betim, Minas Gerais, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmão Vilmar Marques, aqui de Ariquemes, irmão Alex Araújo, família Carapicuíba, São Paulo, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, né? Irmão Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmão Maria José, Alto Paraíso, irmão Eduardo Romanos, Deus abençoe, irmão Eduardo, não sabemos aqui a sua localidade, mas ficamos muito felizes com a tua audiência aí, né? E o teu comentário aí no chat do nosso canal. Deus abençoe o irmão Eduardo e também a irmã Beatriz Ribeiro aqui de Ariquemes. Deus continue abençoando a todos meus queridos irmãos e aqueles que não conseguiram comunicar, sintam-se também todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com louvor e após esse louvor nós estaremos despedidos. Amanhã a partir das 9 horas da manhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para mais uma escola dominical, uma conversa de coração para coração. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta disse, com certeza eu creio. Aleluia! Para estar com a palavra, não há outro meio. Um profeta sendo verdadeiro é Deus em um corpo humano. Sendo ele a boca de Deus, um profeta não comete engano. Sendo ele a boca de Deus, um profeta não comete engano. É verdade. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta disse, eu digo amém. Ele podes que estará com ele, eu estarei também. Ele disse naquela manhã, eu estarei lá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. Deus pensou, o profeta falou, eu creio.
Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Aleluia. Se isto não for a verdade, eu não sei o que é. Talvez você não entenda, mas creia com fé. Creia em toda palavra, com amor e sinceridade. Deus não tem compromisso contigo se você crê somente na metade. Deus não tem compromisso contigo se você crê somente na metade. Deus pensou, o profeta falou,